Olá a todos, meu nome é Rômulo Nunes e estarei apresentando o relatório sobre encapsulamento de esporos de Bovária baciana e nanopartículas para aplicação contra o Ponchiella fovealis. As orientadoras do projeto são a professora doutora Ida Chaparral Pimentel e a doutora Carolina Gracia Poitevin. A lagarta da coroa do morangueiro foi registrada no Brasil pela primeira vez em 2010 e ela causa danos a plantações de morangos, podendo se alimentar da coroa, pseudofrutos ou até furar folhas. Atualmente não existem técnicas de manejo estabelecidas para essa praga, tornando interessante a pesquisa de diversos métodos. Um deles é o controle biológico, e, para a do Ponchiella fovealis, duas linhagens de Bovéria baciana se demonstraram promissoras devido à sua virulência, a 4485 e a 4488. Porém, a eficácia desses fungos são prejudicadas pelas variações de temperatura. Neste trabalho, os objetivos são desenvolver formulação por técnica de encapsulamento dos conídeos em agente de sódio e avaliar o tempo de prateleira e a temperatura de armazenamento na viabilidade dos conídeos formulados. Tudo isso a fim de aumentar o tempo de viabilidade e a resistência dos conídeos. Como foi feito, né? Primeiramente, as linhagens Bovera baciana CRMP4488 e CRMP4485 enquanto depositadas na coleção microbiana da Rede Paranaense, que é localizada na própria UFPR. E depois de coletadas essas linhagens, começou a preparação do inóculo. Os fungos eles foram cultivados em meio de cultura agar semente de Níger por 14 dias, a 28 graus Celsius, com uma fotofase de 12 horas. Então, depois disso, ele foi raspado e misturado para a solução salina, e depois dessa mistura ser agitada e filtrada por gaze, eh, teve a contagem em câmara de Neubauer para aferir 10 a oitavos esporos por ml para essa mistura. Para a encapsulação, foi feita da seguinte maneira: foi preparada uma solução de amido de sódio 2% em relação à massa-volume e aquecida até 40 graus Celsius. Também, enquanto ocorria o aquecimento, foi misturado por 20 minutos. Depois desses 20 minutos, deixou-se a solução resfriar em temperatura ambiente e adicionou-se a suspensão de esporos que foi realizada na etapa anterior. Depois disso, com essa mistura, ela foi gotejada sobre uma solução de cloreto de cálcio 0,2 molaridade por uma seringa com espessura de 0,45 milímetros. Depois da formação das pérolas e endurecimento das mesmas, elas foram filtradas com peneira e lavadas com água destilada e depois armazenadas em triplicatas em 3 temperaturas diferentes, a 5 graus Celsius, a 28 graus Celsius e 42 graus Celsius. Para a avaliação de viabilidade dos conídeos, primeiro foi feita uma dissolução de 1 grama de cápsula em 100 ml de extrato de sódio. Depois disso, foi feita uma dissolução seriada com essa mistura de cápsula de extrato de sódio e solução salina. Então, aí seria tipo uma parte para dissolução de cápsula de extrato de sódio para 10 partes de solução salina. E a mesma lógica se aplica para a concentração de 1 para 100 e 1 para 1000. Depois disso, 100 microlitros de cada dissolução foi espalhado em meio de cultura BDA-case, com auxílio de mouse de Drygalski, e foi armazenado durante 2 dias em 28 graus Celsius para assim ser possível a contagem das unidades formadoras de colônia. O diâmetro das cápsulas foi feito por uma estimativa, então, com auxílio de régua e microscópio, medindo 10 cápsulas sobre uma superfície escura e fazendo a média aritmética entre elas. Então, sobre a estrutura das cápsulas, primeiro foi medido o diâmetro, né, das cápsulas de 4488 e 4485, como demonstra nas figuras, e a média entre elas ficou da seguinte maneira: a 4485 foi feito por 1,9 milímetros e 4488 com 1,1 milímetros de diâmetro. Na figura 3, pode-se observar que é uma cápsula recém-formada de Bovera baciana 4488, com aumento de 10 vezes, e, e dá para observar algumas irregularidades na estrutura da pérola. Porém, isso não necessariamente afetaria ao armazenamento do inóculo, uma vez que só precisa proteger, né, e não ser uma boladezinha e tudo mais. Porém, é um ponto que pode ser melhorado futuramente. Sobre a avaliação das formadoras de colônia, foi realizado 2 experimentos. No primeiro experimento, a concentração deu muito destoante do que foi do objetivo,
que é 10/8. Então, como vocês podem ver, 4485 deu um número com ordem de grandeza de 10/7, e 4488 deu um número com grandeza de 10/9. E no segundo experimento, deu tudo certo. eh, os dois números eram grandeza de 10/8, então concluiu-se que no primeiro experimento houve alguns erros experimentais. Pode-se concluir, então, a partir desses experimentos, que as microcápsulas de oxigênio de sódio preservaram a atividade dos inóculos de Beauveria baciana. E também dá para concluir também que avaliar as cápsulas no controle do Ponqueira fovealis em condições de semicampo e reproduzir o teste de viabilidade em diferentes temperaturas e períodos de armazenamento pode ser algo interessante e que poderia agregar mais para o trabalho futuramente. Essas foram as referências usadas. Agradecimento ao LabMicro, CNPq e ao FPR.